Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram, com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Assim, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre, e o provocavam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, nessa noite. Te damos graças, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque bom é estar contigo, Senhor. Bom é estar diante do Senhor. Que este lugar, Senhor, seja tomado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor sobre as nossas vidas, Senhor. Nos guarda, Senhor, guarda as nossas mentes, os nossos corações, as nossas motivações, Senhor. Que nesse momento a tua palavra, ela tenha primazia. Não seja a minha boca, Senhor, mas seja a tua boca a falar para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Foca no versículo 34, irmãos. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos em dias em que a maioria dos cristãos não tem buscado a Deus com o coração disposto a buscá-lo de verdade. Muitas pessoas, elas têm um relacionamento com o Senhor baseado nas suas necessidades, baseado naquilo que elas precisam, baseado em coisas. Olha para mim, baseado naquilo que não tem importância, baseado em coisas materiais, baseado em situações, em circunstâncias. Muitos se aproximam de Deus por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode dar. Não que o Senhor Ele não seja bom para ouvir as nossas orações, as nossas preocupações, mas são poucos que se aproximam dele como verdadeiros adoradores. São poucos que se aproximam dele para que ele seja glorificado com a sua vida. Quando eu falo que a gente precisa ser profundamente espirituais, é porque a nossa motivação tem que ser agradar a Deus. Depois que você entrega a sua vida a Jesus, você tem que viver para agradar a Deus. Você vai agradar a Deus no seu casamento, você vai agradar a Deus nas suas finanças, você vai agradar a Deus sendo correto nas suas motivações, no seu caráter. Tudo aquilo que Deus não se agrada na tua vida,
você vai deixar porque você ama a Deus. Porque o que aconteceu com Jesus aqui foi culpa nossa. O que levou Jesus à cruz foi os nossos pecados, foi as nossas mazelas. Mas, poxa, eu nem existia. Pois é, mas você precisava de um Redentor, de um Salvador. Alguém que abre a porta para que você entre à eternidade. Porque nós nascemos nas trevas. O que nós merecíamos? O inferno. Ninguém aqui é bom o suficiente para merecer o céu, mas é o Senhor que nos torna bom. Amém? Amém? Se você acha que você é bom pelas suas atitudes, por aquilo que você tem, por aquilo que você faz, pelos seus dons, eu quero te falar, é a misericórdia de Deus que está sobre a tua vida. Se tem coisas na tua vida que estão dando certo, é a misericórdia de Deus, amém? Se a gente não entender que a misericórdia de Deus nos acompanha, a gente vai se relacionar com o Senhor por aquilo que Ele pode fazer. E na verdade Ele já fez, Ele entregou o Filho dEle em favor das nossas vidas. Então hoje, muitas pessoas não são profundas espiritualmente. Muitas pessoas não têm prazer em adorá-lo, em exaltá-lo. Muitas pessoas não têm prazer em orar, em agradecer a Deus pelos seus benefícios. Eu falo sempre que o maior benefício do Evangelho é nos livrar da ira de Deus. Muitas pessoas acham que é nos livrar do diabo, nos livrar do inferno. Irmãos, o inferno, Deus habita no inferno através da sua ira. Não queira ir para o inferno. Não ache que o inferno é aqui. Quem já ouviu isso? O inferno é aqui, não é aqui não, irmão. O inferno é uma realidade. E Deus habita no inferno através da sua ira. Não seja inimigo de Deus, não vá contra aquilo que Deus odeia. Não vá a favor daquilo que Deus odeia. Tenha no teu coração a disposição de deixar coisas que Deus não se agrada. Eu nasci assim. Meus pais eram assim, meus avós. Pastor, o senhor não conhece o contexto da minha vida. Tanto que eu fui abusado, tanto que eu fui abusada. Jesus foi abusado de todas as formas. Jesus foi confrontado de todas as formas. E ele não deixou que o instinto do homem natural, carnal, entrasse no coração dele. E nós precisamos acordar para isso. Tem coisas que nos impedem de ter uma profunda espiritualidade. Há obras da carne, inveja, ira, malícia, prostituição. Tem muitas coisas que nos impedem de sermos profundos com Deus. De repente, você deve colocar uma pessoa como responsável por isso, seu pai, não sei, sua mãe, seu esposo. De repente, alguém que abusou de você. Mas eu vou falar uma coisa muito importante nessa noite. Se você não aprender a perdoar, se você não aprender a liberar, você não vai ser profundo espiritualmente. Essa é uma palavra de ceia. O que é a ceia? É para aqueles que estão conformados com Jesus Cristo. É aqueles que entendem que Jesus foi suficiente em favor da minha vida. Quantos creem nisso? Nós precisamos viver isso verdadeiramente. E eu coloquei aqui que Jesus, ele sofreu naquele momento ali da cruz uma intensa agonia física e emocional. Você ouviu aqui que as autoridades, que os soldados, que muitas pessoas o confrontou. E mesmo assim, Jesus se manteve espiritual. Jesus não saiu correndo. Jesus não lutou. Quantos de nós, quando somos confrontados, levantamos, vamos para cima, ou fugimos?
O instinto de um homem normal seria lutar, seria agredir, seria se defender, né? Quando você se defende, é porque você não tem advogado. No entanto, Jesus ele foi diferente. E nós precisamos ser igual a Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus ele conseguiu dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não sabem o que estão fazendo. Esse é o segredo de uma profunda espiritualidade. Perdão, perdoar, mesmo diante de intensa agonia. Jesus superou a carne dele. Diante de uma situação, você consegue se guardar? Você consegue parar, refletir, superar os teus instintos? Consegue agir de forma que ofereça a outra face? De forma que entenda que a sua luta não é contra aquela pessoa, mas é o que está por trás dela? Essa palavra, ela vem para nos confrontar, para ter uma vida espiritual profunda, verdadeira com Deus. Irmão, se o Evangelho não transforma, o Evangelho não chegou na sua vida. Se o Evangelho não te faz ter repulsa pelo pecado, ter repulsa pelo mundo, se você ainda se agrada com as coisas do mundo, se você ainda se alegra com o pecado, pode ter certeza que você ainda está batendo de frente com Deus. Porque todo pecado é contra Deus, amém? Amém? Você mentiu para alguém? Primeiro você pecou contra Deus. Você pegou algo de alguém? Primeiro foi contra Deus. Todo pecado é contra o Senhor. E Jesus, ele demonstrou uma profunda espiritualidade quando ele decidiu, quando ele declarou: Pai, perdoa-os. Jesus tinha uma visão espiritual dos acontecimentos. Ele sabia identificar a presença de Deus naquela hora. Eu não sei o que você pode estar passando na sua vida, o que você passou nesses dias, nesse ano de 2024, mas você conseguiu ver a presença de Deus? Você conseguiu clamar: Pai, o Senhor está nesse negócio. Pode ter certeza que a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Você consegue ver Deus na aflição, na angústia, um momento difícil, seja financeiramente, seja na saúde, seja familiar. Jesus, ele tinha visão espiritual. Irmão, aquele que é carnal, ele só tem a visão carnal. Mas aquele que é espiritual, ele tem uma visão espiritual. Ele vê o Senhor. E Jesus, ele viu o Pai. Ele clamou: Pai, perdoa-os. Jesus, ele sempre vai além. As pessoas só enxergavam a cruz. As pessoas só enxergavam sangue, pregos, gemidos. Pessoas ao redor chorando. Mas Jesus estava vendo o Pai. Eu quero que você guarde algo nesta noite. Diante de qualquer problema na sua vida, procure ver o Pai. Amém? Procure ver a presença de Deus. Procure entregar aquele ambiente ao Senhor. Procure entender que Ele é soberano, que Ele é fiel, que Ele não vai te deixar. Lá em 2 Coríntios 4,18, não precisa abrir, nos diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Diante da aflição, veja o Senhor. Veja. Olha, irmãos, não fique focado nas circunstâncias que nós não conseguimos ver. Vê o agir de Deus. Começa a olhar aquele que está acima, aquele que está presente, aquele que tem todo o poder. Eu anotei aqui que
Na vida do filho de Deus, da filha de Deus, não vai existir coincidências, não vai existir fatalidades, mas propósito de Deus. Você viu José? José foi conduzido pelo propósito de Deus. E o propósito de Deus, irmãos, vai passar por aflição, vai passar por angústia. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Amém? Então vai ter momentos que você vai passar por provações, e são as provações que te tornam mais forte. Provações por andar com o Senhor, provações por confiar em Deus, provações por manter-se numa postura que Deus se agrada. Pode ter certeza disso. Não é sempre, não é sempre o que vemos, mas o que não vemos. E é isso que está no controle de Deus. Amém? Lá em Lucas 17, de 20 a 21, fala assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem do modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Então, não é o que a gente vê, mas é aquilo que Deus pode estar fazendo. Amém? Guarda isso para que você tenha uma profunda espiritualidade, que você precisa ver Deus, que você precisa ver o Senhor, precisa ver Jesus diante das circunstâncias, diante das adversidades. Segundo, para você ter uma vida profunda, para você conseguir perdoar aqueles que te perseguem, porque o perdão, irmãos, é só para quem é profundo espiritualmente. É necessário que você tenha uma intimidade real com o Pai. A intimidade gera autoridade. Você quer ter autoridade diante das situações? Seja íntimo do Senhor. Seja alguém próximo ao Senhor. Seja alguém que busca entender a vontade de Deus. Hoje, muitos querem buscar aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode dar, né? O famoso crente campanha. É o crente que busca a Deus para ter prosperidade, busca a Deus para ter cura, busca a Deus para ter... Está chegando os dias das campanhas aí, irmão. Você projetar o próximo ano aí com 12 dias. Ai, pastor, misericórdia. Misericórdia, irmão, que o Senhor já te deu o que você precisava. O teu nome escrito no livro da vida. Amém? E se você buscar o reino dele, a sua justiça, as demais coisas serão? Por que no final do ano o povo está fazendo campanha pelas demais coisas? Porque não acredita que Deus pode acrescentar as demais coisas. Então vamos bater o pé, vamos dar a volta no monte, vamos buscar as 7 unções, vamos botar aí diante do Senhor as nossas causas, vamos anotar aquilo que a gente quer que aconteça. Você começa a profetizar. Irmão, quando você entende que já recebeu o que precisava, você se alegra, porque as demais coisas vão te alcançar. Procura colocar sua vida no altar. Procura ter uma intimidade com Deus, de um filho que sabe que é herdeiro, e não de um filho que quer comprar a bênção. Quantos estão entendendo? Irmão, você não põe Deus na parede. Você não faz com que Deus te abençoe. Você não vai conquistar 2025 porque você foi crente fiel em 2024. O que vai acontecer com você em 2025 foi a misericórdia de Deus pela tua vida. Amém? E em tudo dai graças. Eu quero trocar de carro. Ore por salvação. Ore por arrependimento. Ore pela tua casa. Perdoa quem te ofendeu. Começa a ter sacrifícios espirituais. Entre em jejum. Busca mais a palavra. Determine que a tua carne vai ter que obedecer em 2025. Porque a nossa alegria está nas coisas, irmão, que perece. Nossa alegria não pode estar nas coisas, tem que estar no Senhor. Que intimidade é essa? Que eu preciso do favor de Deus em várias áreas da minha vida, para mim andar com Ele.
Jesus, ele possuía intimidade real com o Pai. Ele tinha sido acusado pelos judeus de se declarar igual a Deus, porque disse que Deus era seu Pai, e os judeus tinham muita raiva de Jesus por isso. E essa intimidade com o Pai, ela ficou clara e não se esvaziou na cruz. Ele soube passar pela cruz. Muitos crentes deixam de orar, deixam de buscar quando passam pela cruz. Muitos crentes não estão carregando a sua cruz. As dificuldades da vida revelam se temos intimidade com Deus ou não. Quero falar mais. As bênçãos também revelam se temos intimidade com Deus. A nossa intimidade, ela tem que ser constante, ela tem que ser profunda. Uma pessoa que é íntima com o Senhor, ela tem domínio diante das situações. A pessoa que é íntima do Senhor, ela é sóbria. Ela sabe que no final vai dar tudo certo. Amém? Você já leu o último capítulo da Bíblia? Tudo termina bem. Amém? Amém? Está diferente na sua Bíblia? Terminou mal? Quem tem intimidade sabe passar pelos processos, sabe passar pelas fadigas. Irmão, você está vivendo um momento difícil, vai passar. E tem outro ali na fila, esperando para vir, para tornar a sua vida difícil. Você não se torna bom por causa das coisas boas, daquilo que está acontecendo de bom. Mas é nas provações que você vai ser fortalecido, que você vai ver Deus, porque você é íntimo dele. Amém? A verdade que ter visão espiritual, ver Deus nas situações, a verdade que ser íntimo do Senhor é necessário para ter uma vida espiritual profunda. Mas também, uma coisa importante, amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus amava as vidas. Ele amava as pessoas boas e as pessoas ruins. Jesus, ele foi à cruz por todos. Verdade que nós merecemos o inferno. Muitos merecem. Todos nós merecemos. Todos nós. Não existe pecador que acha que é santo para ir para o céu. O que nos torna santo é o Senhor. Mas nós precisamos interceder. Nós precisamos orar pelos que se perdem. Jesus, ele intercedeu pelos seus algozes, quando ele falou para o Senhor: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele, diante de uma possível ira no Pai, Jesus se manifestou em favor daqueles que estavam perseguindo ele. Você não tem uma vida espiritual profunda se você não amar as vidas, as almas. Pense bem. Se você odeia o teu irmão, se você tem raiva de alguém, se você deseja o fracasso de alguém, a sua vida espiritual, ela não é profunda. Lembra de Moisés? Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 32. Rapidinho. Êxodo capítulo 32. Versículo 7. Então Yahvé avisou Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo, ele não falou meu povo, o Senhor falou teu povo, que ajudaste a subir da terra do Egito, perverteu-se. Com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho
que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e o estão adorando, e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamaram em alta voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. E Yahvé disse mais a Moisés: tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira, e eu os consuma. Todavia, mais tarde farei de ti uma grande nação. O Senhor propôs para Moisés destruir aquele povo e fazer através de Moisés, uma grande nação. Moisés, um homem quebrantado, naquele momento, um homem que estava em propósito com Deus, um homem que estava buscando o Senhor em jejum, em oração. Versículo 11: Moisés, no entanto, suplicou a Yahvé, seu Deus, e disse: por que, ó Yahvé, se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito por meio do teu braço forte e muitos milagres? Porque os egípcios haveriam de blasfemar contra ti, exclamando: foi com intenção maligna que ele os fez sair da terra do Egito para exterminá-los nos montes e bani-los da face da terra? Abranda, pois, o furor da tua santa ira e reconsidera o castigo que pretendia impor ao teu povo. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi dar-lhe-ei a seus filhos, para que possuam para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçara impingir aquele povo. Amém? Moisés clamou em favor do povo, um povo ruim, de dura cerviz, um povo que esqueceu que foi o Senhor que os tirou do Egito. Irmãos, na verdade, uma pessoa que deseja ser profunda espiritualmente, verdadeiramente ela intercede pelos outros, ela intercede pela nação, ela intercede pelos seus governantes, ela intercede por aqueles que estão desviados, afastados do Evangelho, ela intercede pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, ela intercede por pessoas que causam dor e aflição. Moisés intercedeu, Jesus intercedeu. Interceder por alguém que nos faz o mal é uma demonstração de amor verdadeiro. Amém? Alguém te deve? Intercede por ele. Não conseguimos odiar uma pessoa e ao mesmo tempo orar por ela. Não tem condição, irmãos. Nosso caminho é um caminho muitas vezes difícil, mas esse caminho que conduz à porta estreita. Quantos estão entendendo aqui? É um caminho difícil, mas está nos levando à porta estreita. Você não vai chegar na eternidade se você não abrir mão de coisas ruins, de coração pesado, duro. Mateus 5:38, pode marcar esse texto também. Perdão, é Lucas 6, a partir do versículo 27. Jesus ensina a amar aos inimigos. Contudo, versículo 27, tenho a declarar a vós, outros que me estáis ouvindo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. E ao que tirar a tua capa, não impeças de tirar-te também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede. Se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva.
Irmão, você não vai ouvir isso aqui numa campanha. Você não vai ouvir isso aqui numa campanha de prosperidade. Uma campanha de bênçãos. Você não vai escutar isso. Você nem sabe se isso existe, se você frequenta isso. O meu pai me fez muito mal. O meu pai não foi presente. O meu pai, ele não foi aquele que foi provedor na minha vida. Ele não me deu direção. Ele não me deu proteção. Meu pai não me deu nem alimento, irmãos. E toda vez que eu via o meu pai, que eu via ele virando a rua, começava um momento de aflição, de angústia. Porque eu ia ver minha mãe ser espancada. E eu também. Então eu cresci vendo o meu pai aparecer de 2 em 2 meses, de 1 em 1 mês, às vezes uma vez por semana, para espancar. Ele já não morava em casa, mas ele vinha para quebrar as portas. As portas da minha casa eram tudo arrombadas. Até que um dia eu me levantei contra o meu pai, quando eu tinha 11 anos, e eu fiz o meu pai bater em retirada. Eu agredi o meu pai, eu fui para cima. Eu joguei pó, terra nos olhos dele. Peguei um pau e tá. Nunca mais volte aqui. E realmente, nunca mais ele voltou. E eu cresci com muito ódio no meu coração pelo meu pai. E me converti ao Evangelho, fiz aquela oração repetitiva, que muitos acham que é o começo, mas não fui incentivado a perdoar o meu pai. E um dia o meu pai desejou vir para Brasília para que eu e minha irmã sustentasse ele, e acabou que ele comprou a passagem, na noite anterior ele faleceu, lá em São Paulo. E eu não tive essa oportunidade de ter um confronto com meu pai, mas eu não tinha isso no coração de perdoar, tanto que eu falava que não queria herança nenhuma. Mas um dia eu fui confrontado pelo Senhor para ser um pastor. Fui chamado para ser um pastor. Como que eu vou pregar sobre perdão? Se eu ainda, mesmo meu pai morto, ainda tinha no meu coração essa dificuldade. Deus me colocou esse texto. Perdoar. Dar outra face. Então eu perdoei o meu pai diante da palavra. Diante da circunstância que ele vivia. Eu visitei uma tia minha e ela falou como é que meu pai foi criado, como é que meu pai cresceu, como é que meu pai foi frustrado nos seus sonhos, meus avós, como é que freou ele. Toda a história do meu pai, o que ele passou, não justifica o que ele fez. Mas eu tive que entender aquilo. Amém? Eu tive que entender aquilo. E o meu coração liberou. Posso pregar sobre perdão se eu perdoar. E eu não posso entrar no Evangelho. Eu não posso ir para a porta estreita se eu não entender sobre o perdão. Se eu não entender que eu preciso ser profundo espiritualmente. E eu vim entender isso depois de 5, 6 anos no Evangelho. E eu quero terminar no versículo 30. Dá sempre a todo aquele que te pede, se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem? Assim, fazer a elas da mesma maneira. Versículo 32. Pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que fazem o bem a você, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo. E ainda, se emprestais àqueles que esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se
esperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto Ele é bondoso, até mesmo para os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Amém? Irmão, que profundidade é essa? Que vida espiritual é essa? Que não te leva a perdoar, que não te leva a interceder por aqueles que se perdem, por aqueles que te perseguem. Jesus, Ele conseguia perdoar de forma sincera os seus agressores, independente dos sentimentos. É um ato de obediência e fé diante de Deus. Domingo passado eu ministrei aqui, eu levantei aqui um jejum para que nós tivéssemos fé para obedecer a Deus, fé para estar na presença de Deus. Um recurso, agora anota isso aí, um recurso para conseguir perdoar com sinceridade é compreender as limitações daqueles que nos ofenderam. Amém? Eu fui entender as limitações do meu pai, entenda as limitações da sua mãe, do seu chefe, entenda as limitações do teu irmão, da tua esposa, do teu esposo. Essa é uma forma de nos fazer perdoar. Pare de lamber a ferida, irmão. Entenda, compreenda as limitações daqueles que te ofenderam. Isso vai fazer com que você seja mais profundo diante de Deus. Isso muda a imagem monstruosa, mudou a imagem monstruosa que eu tinha do meu pai, porque ele me machucou muito, ele me feriu muito, mas eu não consigo ter ódio dele hoje. Poxa, quem dera ele estivesse vivo, quem dera eu tivesse a oportunidade de reconciliar com ele. Reconcilie, irmão. Reconciliar é importante. Jesus reconheceu que os seus algozes não sabiam o que estavam fazendo. Jesus reconheceu. Lá em Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Irmão, você nunca foi gente, irmão. Você já nasceu dizendo não. Você já nasceu tomando as coisas. Nós fizemos muita coisa ruim na vida, nós tivemos muito pensamento errado, nós desejamos muita coisa que não era nossa, e Deus nos perdoou. Por que nós temos dificuldade de perdoar? O ressentimento e a mágoa são grandes empecilhos para uma profunda espiritualidade. O que te impede de ser profundo com Deus? Começa a verbalizar, começa a fechar os olhos. Eu perdoo, eu libero, eu abençoo. Quantos estão entendendo? Tem causas que a gente tem que ver o Pai. Ele está no controle. E tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso amar mais a Deus. Eu preciso me derramar na presença dEle. Eu preciso ir para o altar e deixar Ele tratar comigo. Essas coisas pode não encher a igreja, mas enche o céu. E o propósito da igreja é te levar para o céu, mas não te tornar rico, bem favorecido aqui nessa terra não, porque às vezes você pode estar pobre, necessitado, e mesmo assim está no caminho. Amém? O nosso lucro é o Senhor, a nossa herança é o Senhor, mas o Senhor não vai deixar os seus desamparados. Amém? Se está difícil, é provação, é para que eu me torne uma pessoa melhor na presença de Deus. Não é essa pessoa que vai te fazer feliz, essa pessoa que está do teu lado, mas é o teu relacionamento com Deus, e você vai ser bênção na vida dela. Amém? É desse jeito. Não coloque no homem a esperança, coloque no Senhor para que Ele use o homem em teu favor. Pensa, se você for grato a Deus,
Deus vai usar pessoas em teu favor. Grandes coisas estão por vir. Amém? Mas é quando eu priorizo o Senhor. Não é quando eu busco o Senhor por essas coisas. A verdade é que Jesus, Ele viu o Pai. Ele viu o Pai em todo momento e continuou espiritual. Ele perdoou seus agressores. Ele não negociou. Ele manteve-se na posição. Ele provou que era íntimo de Deus. A ceia, ela tem que ser um momento de reflexão. Nós somos pecadores. A ceia não é para quem está 100% aqui não, viu? Se você estiver achando que alguém pegou aqui o cálice e o pão, achando que essa pessoa deve ser 100%, não é. As ceias são para pecadores que se arrependem. Só toma a ceia se tu for pecador. Se você achar que é alguma coisa, pode ter certeza, irmão, você não pode pegar a ceia. A coisa que você tem que achar que você é um pecador. Eu preciso de comunhão, eu preciso de intimidade, eu preciso perdoar. A ceia é para o pecador que reconhece os seus pecados. Será que estamos vivendo uma vida espiritual verdadeira? Será que os momentos de aflição que vão revelar a nossa espiritualidade ou a nossa carnalidade? Vai me fazer amaldiçoar, gritar, bater? Será que vivemos uma profunda espiritualidade? Será que nós somos espirituais mesmo? Para pedir perdão ao Senhor nessa noite, porque perdemos as estribeiras, perdemos o controle. Você quer ver se você é uma pessoa espiritual? Aquele momento mais difícil, você dobra o seu joelho e confia. Você não vai pecar, você não vai amaldiçoar, você vai entender as circunstâncias, você vai tentar ver Deus nisso aí. Se vivemos essa espiritualidade, podemos reagir como Jesus, mesmo quando ofendidos, agredidos ou feridos por alguém, ou julgados. Será que podemos falar igual Jesus? Pai, perdoa-os. Ele não sabe o que faz. Às vezes, irmão, a gente precisa pregar o Evangelho para nós mesmos, a fim de que possamos ver se realmente estamos em Cristo e Cristo está em nós, né? Cuidado com essa brincadeira. Onde é que você está? Estou em Cristo. Você está mesmo? Essa é a verdade, irmão. Feche seus olhos, fale com o Senhor nesse momento. Pai, toma esses elementos, Senhor. Toma esse suco que simboliza o teu sangue, este pão que simboliza, Senhor, o teu corpo moído, transpassado em favor das nossas vidas, em favor dos nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor. Muitas vezes somos ingratos, muitas vezes, ó Pai, não chegamos diante de Ti com um coração sincero. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos ter uma comunhão profunda contigo, ó Pai. Que ninguém aqui venha perder, Senhor, aquilo que é mais importante, que é a Tua presença. Quer Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Que cada homem e mulher que entrou aqui nessa noite, ó Pai, venham ser, ó Pai, filhos presentes, filhos espirituais, filhos que amam estar contigo, ó Pai, que admiram a Tua palavra, que velam por ela, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos, Senhor, do Teu óleo, do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Nós vamos estar em adoração. Você que é batizado nas águas e você que deseja andar com o Senhor, volte para Ele hoje, participe da ceia, em nome de Jesus, amém? Você pode servir e aguarde para tomarmos juntos.
Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Aleluias. Vamos ficar de pé? Eu quero que você segure o pão e o cálice. Depois que eu ler todo o texto falando da Santa Ceia, você vai poder participar. O perdão, eu quero que você pegue um relógio. Quem tiver com relógio aí, quando você não perdoa, você está parando aquela hora daquele relógio. Você está parando a hora, o tempo, a sua vida e a vida de quem está colocando cativo junto com você. Você não foi chamado para estar num cativeiro. Você não foi chamado para ter o controle do tempo. O Senhor te comprou para a liberdade. Desprenda hoje. Bota esse relógio para funcionar. Vamos acelerar o tempo de vida que você tem nessa terra. Vamos acelerar, vamos acelerar. E vai liberando. Libera, perdoa, intercede, ama, porque Deus tem um propósito grande na sua vida. E o inimigo parou o tempo na sua vida e na vida de quem está colocando cativo. O Evangelho diz sobre o meu interior, não sobre o que está na minha volta. O Evangelho diz sobre a individualidade do filho que foi comprado e da filha que foi comprada. O Evangelho diz do seu interior. Todas as vezes que o Senhor te visita, Ele sonda o quê? O seu coração. Ele não sonda o coração de um grupo, mas o individual de cada um daqueles que são seus filhos. Evangelho diz sobre como eu estou internamente. O que não vai faltar são situações para nos paralisar, mas tudo isso diz como eu estou por dentro. Se você tem uma vida com o Senhor, de devocional, de busca, você tira isso muito rápido.
Mas quando você não tem uma vida de oração, você para no tempo. E aquilo começa a crescer e tomar uma proporção tão gigante que só o Espírito Santo para falar para você: levanta agora, porque você está parado, você está parada. Evangelho diz sobre como você está. Você vê todas as passagens bíblicas. Sonda o meu coração, me conhece, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aquela mulher perdeu as suas dracmas, ela estava dentro, era dentro, ela procurou dentro, não era fora. O Senhor quer tratar dentro de você. Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor pedindo perdão por um pecado? E nos faltou perdão? Em algum momento que você se ajoelhou, em algum momento Jesus falou: não vou te perdoar. O Pai falou: não vou te perdoar. Por que você não perdoa quem te ofendeu? Libera a sua vida, libera a vida da pessoa e fala: Pai, está abençoado em nome do Senhor Jesus. Segura agora o cálice e segura agora esse pão, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, ele pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Que nós possamos fazer um ato profético hoje. Se tem mais de uma, ou 3, 4, 5, ou se for uma pessoa que você precisa liberar perdão, quero que você respira bem fundo. Depois que você botar o ar para fora, você vai falar: eu me desconecto do trauma que eu vivi com essa pessoa e eu o perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você vai participar da ceia. Amém? No 3, aquela respiração, feche seus olhos, você vai respirar. No 3, você vai respirar bem forte e você vai botar para fora. 1, 2, 3, respira bem forte. Podeis participar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu agir em nosso meio. Que pessoas aqui possam fluir, possam crescer espiritualmente. Que ninguém aqui venha retroceder, ó Pai. Que aquilo que é mais importante, que é a fé no Senhor, a fé em Filho de Deus, que ela possa cada dia, Senhor, nos guiar, nos conduzir, nos fazer homens e mulheres segundo o Teu coração. Obrigado, Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor.